não vai atrás da comparação com os outros. Não vai atrás da comparação com o ritmo dos outros. Por que eu estou falando isso? Tá? Olha, 10 meses, 18 meses é só de concurso. Tá? É só se você passar no objetivo, que ainda tem a prova discursiva, né? Geralmente discursiva, sentença civil, sentença criminal. Agora eles estão fazendo com as provas de Ministério Público e de magistratura, estão fazendo a prova discursiva junto com a sentença e com a peça prática. Então está demorando menos, tá? Talvez aí uns 12 meses, concursos até um pouquinho antes estejam aí concluídos, tá? Mas é nesse momento de pós-pandemia que os concursos estão sendo acelerados, graças a Deus, tá? Mas então, por que eu tô falando isso? Olha, 10 meses, 12 meses, 18 meses. Então, cuidado com essa comparação com o ritmo de estudo dos outros, tá? Eu gosto muito de fazer analogia com uma maratona, né? Quem me conhece sabe que eu sou maratonista, já corri 3 maratonas, mas eu não comecei correndo 42 quilômetros. Para quem não sabe, maratona são 42 quilômetros. Eu não comecei correndo 42 quilômetros nos meus treinos. Eu comecei no dia 31 de dezembro de 2015 e eu corri 300 metros. Eu corri 300 metros, eu parei em 250 ainda porque eu tava cansada com a língua de fora já. Aí corri, meu Deus, mas foi só 250 metros. E ainda corri mais um pouquinho e parei. Ah, o meu primeiro treino tá ótimo. Meu primeiro treino foram de 300 metros. 12 meses depois, no dia 31 de dezembro de 2016, eu corri a minha primeira São Silvestre, primeira e única. Eu corri a minha primeira corrida de 15 quilômetros, que foi a São Silvestre. Então, eu levei 12 meses para sair de 300 metros para 15 quilômetros. 15 quilômetros, tá? E depois levei mais 8 meses. Olha só, eu levei 12 meses para ir do 0 aos 15 quilômetros, e dos 15 aos 42 eu levei mais 8 meses, que em mais 8 meses eu corri a minha primeira maratona, que são 42. O aumento foi gradual? Foi exponencial o aumento? Nos seus estudos vai ser a mesma coisa, tá? Eu levei 3 meses para sair do 0 aos 5 quilômetros, tá? E levei 8 meses para triplicar a distância que eu estava correndo, de 15 para 42, quase tripliquei. Por que eu levei 3 meses para chegar aos 5? Porque no início é mais lento. No início, por exemplo, agora que eu não estou treinando, galera que está no Insta aí, querida Silvane, Cícero, Júnior, Cristiano, vem para o YouTube aqui, tá? Que eu estou escrevendo aqui algumas coisas para vocês, porque fica mais interessante a aula aqui no YouTube, tá? O link está lá nos stories, o link está lá na bio. Por que eu estou falando isso para vocês? Olha o tamanho da jornada, tá? Jornada no concurso de carreiras jurídicas, às vezes é uma jornada longa, é uma maratona, e vocês acham que nos 42 quilômetros que eu corri na maratona, eu corri com a mesma velocidade que eu corria nos meus treinos de 5 quilômetros? Não, é claro que não, tá? É claro que não. Então, você vai começar mais devagar. Então, quando você estiver começando, tenha a consciência do nível de concursando que você é. Consciência do seu nível. Se você é iniciante, né? E quem já acompanha aqui minhas jornadas, né, sabe que eu uso alguns critérios para definir se você é iniciante. Ó, se você é iniciante... Ai, gente, parece que tem... Ó, se você é iniciante... Estou aprendendo a usar essa ferramenta ainda, sou iniciante ainda. Se você é iniciante, se você é intermediário, ou se você é um concursando avançado, tá? Avançado. Então, você tem que ter consciência do nível em que você está nos seus estudos. Então, primeira coisa, evite a comparação com os outros. Evite a comparação com os outros. Tá? Porque vocês não sabem se ele não fez uma faculdade muito melhor do que a sua, se ele não estudou muito mais na faculdade do que você, se ele já não é uma pessoa realmente um prodígio, né? Uma pessoa que tem muito mais facilidade, se ela não é uma pessoa fora da curva. Então, evite esse tipo de comparação. Você também pode ser uma pessoa fora da curva e conseguir aprovação aí em tempo recorde, assim como os meus alunos estão conseguindo. E, para saber se você está estudando pouco, ou muito, ou o suficiente, ou muito pouco, né? Primeira coisa que você tem que pensar é parar de fazer a pergunta: quantas horas
eu preciso estudar para ser aprovado, tá? A pergunta clássica que eu sempre recebo, Juliana, quantas horas tu estudava? Tá? A resposta para essa pergunta vamos lá. A resposta para essa pergunta, tá? Quantas horas eu preciso estudar para ser aprovado? Tá? Primeiro, as pessoas perguntam quantas horas eu estudava, essa resposta não adianta para você, tá? Essa resposta não é necessariamente uma fórmula mágica, tá? Eu falo que eu estudava 4 horas diárias nos dias da semana, tá? 4 horas nos dias da semana. 2 horas antes de ir para o trabalho, trabalhava 8 horas, voltava, mais 2 horas depois do trabalho. Mas isso era eu, Juliana, tá? Talvez você precise de menos, talvez você não consiga estudar 4 horas porque você está começando ou por falta de tempo, mas cada um no seu ritmo, tá? Então, eu, por exemplo, estudava 4 horas diárias. Claro, no final de semana eu estudava um pouquinho mais. Acontece que você não pode se iludir com pessoas que postam, que dizem, que falam, que estudam 8 horas, 10 horas, 12 horas, tá? Primeiro, essa informação não importa. Porque a pessoa é a pessoa, você. A pessoa pode até ser que seja verdade, aí já começa essa questão, né? O fato de ser verdade ou não, tá? E quando eu falo horas de estudo, tá? Muito importante isso aqui, ó. Horas de estudo é diferente, tá? Não é a mesma coisa, não vou achar o diferente. Acho uma hashtag, serve? Ó, horas de estudo é diferente de horas dedicadas aos estudos, tá?